Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que nos ensina que aqueles que ensinam serão cobrados com mais rigor. Não sejais mestre entre vós. Por isso nós anunciamos em espírito e em verdade, com zelo e sendo ouvintes e praticando a verdade, porque aquele que é meramente ouvinte, ele ilude-se a si mesmo, uma vez que não é segundo a fé, porque se não pratica, a sua fé é nula, sua fé é morta. E aquele que diz que está a semear, mas semeia vento, colherá da tempestade, porque não há calmaria nem tampouco bonança para aqueles que rejeitam um único fundamento do qual ninguém pode colocar outro fundamento. A palavra diz que assim naquela época no Monte das Arábias, naquele grande espetáculo, quando ali cumpriu-se, Jesus ele é a essência, ele é o cumprimento de toda a profecia. Aquele que disse: João o Batista foi o último dos profetas. De agora em diante não haverá mais mestre entre vós. Todos os que se intitulam segundo os cargos e ordenanças meramente humanas, ninguém pode se intitular por si mesmo. A palavra diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Assim como o Espírito de Cristo é que habilita, segundo a unção e sabedoria do alto, para que cada um edifique sobre o alicerce lançado. Quando ali naquele monte, naquele grande espetáculo, o véu foi rasgado, quando tudo se cumpriu. Aquele que disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Fazendo assim, acumulou brasa sobre a cabeça daqueles que assim procederam ou rejeitaram a verdade, trocaram a verdade de Deus pela mentira dos homens, preferiu a injustiça dos homens do que a justiça de Deus. Alguns ali, quando houve aquele tremores e muitos viram aqueles que participaram da primeira ressurreição. A palavra diz heróis da fé. Na verdade, herói da fé é aquele que passou pela morte de cruz, mas pela fé em Cristo, um ungido gerado no seio do Pai antes mesmo das obras mais antigas, eles perseveraram, eles tiveram fé, perseveraram nas obras juntamente com a fé no autor e consumador do qual nós temos. E ele nos ensina que, segundo a geração atual, bem-aventurados sois aqueles que não viram e creem, farão as mesmas obras. Obras maiores, porque ele foi para o Pai justificado, o Espírito do qual nós recebemos quando crê, com o batismo com o Espírito e com fogo, com a ascensão de Cristo. É a unção que despedaça todo o jugo, ele é fogo consumidor, aquele que se igualou ao Deus Altíssimo se fez um nele, Deus único e verdadeiro, aonde o anunciamos constantemente. Todo aquele que não confessa que ele veio em carne, são falsos, são enganadores, aqueles que estão sempre a violar a verdade. A palavra diz que só há um bispo e bom pastor, das ovelhas são do seu aprisco. Aqueles que fazem, intitulam ser algo não sendo, engana-se a si mesmo, e assim aqueles que estão
a escutar as suas zombarias, estão sujeitos a ir ao mesmo lugar que eles, porque assim como eles usam da mentira, não há libertação para aqueles que o ouvem, porque é através da verdade que há libertação, cura e restauração. É certo que nem todos são de fé e tampouco vão querer esta verdade. Ele nos ensina: tu vive no meio de um povo amotinado. Continua a anunciar a verdade. Aquele que quiser ouvir, que ouça. Aquele que não quiser, que não ouça. Assim como aqueles que ensinam serão cobrados não somente pelas suas palavras e ações, mas também se anunciou heresia, logicamente não se pratica a verdade e sim as suas heresias, e ainda se aquelas almas que ouviram as suas heresias e pereceram por conta das suas heresias, o sangue derrama sobre suas moleiras. A palavra diz que quando levantam a mão ao alto dos céus estão cheias de sangue de inocente. São aqueles que apropriam da chave da sabedoria, não herdam o reino dos céus, e a sua finalidade, assim como são conduzidos segundo o ladrão, que a finalidade é roubar, matar e destruir. Por isso, ficai atento e buscai sempre do alto, sejais imitadores de Cristo, assim como nós somos, e perseverai.